Então, meus amigos, bom dia. Vamos começar aqui a aula sobre espaços especialmente protegidos para a direito ambiental. Vamos começar com a apostila 5, mas esse tema são as apostilas 5 e 6, viu? Vamos ver se a gente consegue ver as duas hoje. Tá aí, espaços especialmente protegidos. Espera aí um instante. Vocês visualizam a apostila aí? Apostila 5. Então, vamos lá. Qual é a ideia de estabelecer espaços especialmente protegidos? Por que que estabelecemos espaços especialmente protegidos? A base desse, dessa ideia, desses dispositivos, está na Constituição, lá no parágrafo 1º, inciso 3 do artigo 225, da Constituição. O Constituinte determinou que iríamos estabelecer locais em que a, a utilização da propriedade não seria tão ampla quanto é normalmente. Normalmente, quem é proprietário de um espaço, de uma terra, de um imóvel, ele tem amplos poderes, né? Poder de usar, gozar, dispor, fruir, faz o que quer. Mas, dependendo de características de determinado local, por exemplo, um local pode ter características especiais, ser um bioma raro, ser um bioma que necessita de uma proteção especial. Então, esses amplos poderes do direito de propriedade serão restringidos, ou mesmo será proibido de haver ocupação de particular nesses espaços territoriais especialmente protegidos. A ideia, então, é dificultar ao máximo o retrocesso na proteção ambiental. Então, é estabelecer restrições. Quando a gente cria, por exemplo, a unidade de conservação, dependendo do modelo daquela unidade de conservação, a restrição vai ser maior ou menor na utilização daquela área. Então, a ideia é dificultar o retrocesso ambiental, é preservar aquela área. Existem espaços especialmente protegidos, como, por exemplo, área de preservação permanente, em que não se admite nem construção nenhuma, nem ocupação nenhuma. Então, a gente vai ver cada um deles, mas a ideia é essa, é dificultar o retrocesso ambiental e proteger, preservar aquela área para que ela não sofra degradação. Como é que a gente estabelece um espaço especialmente protegido? E aí a grande coisa que se pergunta sobre isso. É possível estabelecer um espaço especialmente protegido tanto por um ato do Poder Executivo, ou seja, por um decreto, o presidente, o governador, o prefeito podem unilateralmente estabelecer, olha, essa área aqui vai ser um parque florestal. Esta área aqui vamos fazer um parque marinho, tanto por ato do executivo como por lei em sentido estrito. Então, para estabelecer, para criar um espaço especialmente protegido, tanto um ato do executivo como lei em sentido estrito podem criar. Aí a lei vai vir da Casa Legislativa, né? Da Câmara dos Deputados, da Assembleia Legislativa da Bahia ou da Câmara de Vereadores aqui, no nosso caso de Salvador. Mas, na hora de desfazer, é possível desfazer esses espaços ou diminuir a proteção? Sim. É possível diminuir a extensão de um espaço especialmente protegido, por exemplo, ou extinguir o espaço especialmente protegido. Mas, para você diminuir a proteção ou extinguir o espaço especialmente protegido, apenas lei em sentido estrito pode fazer. Beleza? Qual é a ideia? A ideia é tornar mais difícil a diminuição da proteção ambiental ou a extinção do espaço especialmente protegido. Então,
pode ser instituído por ato do executivo ou por lei, mas para reduzir ou extinguir espaço especialmente protegido só por lei. Não pode um ato do executivo diminuir a proteção ambiental ou extinguir espaço especialmente protegido, beleza? Então, o mesmo Bruno Reis, nosso prefeito aqui de Salvador, por exemplo, ele pode criar um espaço especialmente protegido? Pode. Mas ele pode depois, 6 meses depois, ele pensou melhor, pô, eu quero extinguir, vou baixar outro decreto aqui para extinguir. Pode fazer isso? Não. Há aí um desequilíbrio, né, entre estabelecer e retirar a proteção. Na hora de proteger, pode lei e pode ato do executivo, e na hora de retirar a proteção, apenas lei em sentido estrito. Beleza? Então, ó, apenas lei em sentido estrito pode diminuir a dimensão, reduzir a proteção ou extinguir o espaço especialmente protegido. E tem vários dispositivos que dizem isso. O artigo 22, parágrafo 7º, por exemplo, da Lei de Unidade de Conservação, que é a 9985 de 2000, diz isso. Ó, a desafetação ou redução dos limites de unidade de conservação só pode ser feito por lei específica. Então, você pode criar o espaço por decreto ou lei, mas na hora de desfazer, na hora de extinguir ou diminuir a proteção ambiental apenas por leis específicas. Então, a ideia, por que que a gente cria esses espaços? Ó, porque ele possui características ambientais diferenciadas. Então, o poder público, atento a essas características diferenciadas, ele vai ampliar a proteção, ou seja, reduzir a possibilidade de uso daquele espaço determinado. Todos os entes políticos podem estabelecer espaços especialmente protegidos, viu? Tanto a União, quanto os estados, como os municípios. Então, por exemplo, aqui na Lagoas e Dunas do Abaeté, a gente tem uma APA, Área de Preservação Ambiental, que foi criada pelo município de Salvador, e também no mesmo lugar o estado criou uma APA estadual. Veja, é possível isso ainda. Então, a União também aqui por exemplo, nós temos a Resex Marinha Baía do Iguape, ali na cabeceira do Paraguaçu, aqui na Bahia, que é uma Resex, uma reserva extrativista, é uma unidade de conservação criada pela União. Foi um decreto do presidente da República que criou uma Resex aqui na Bahia. Beleza? Então, em síntese, quais são os espaços especialmente protegidos que a gente tem no nosso sistema? A gente tem APP, Área de Preservação Permanente, apicus e salgados, que são as áreas relativas aos terrenos salinos, né, hipersalinos, reserva legal, que diz respeito aos imóveis rurais apenas, unidade de conservação, tem uma lei específica para isso, né, a lei das unidades de conservação, áreas verdes urbanas, como o nosso Parque de Pituaçu, e áreas de uso restrito, áreas de uso restrito. A gente vai ver cada uma dessas modalidades aí de espaços especialmente protegidos. Beleza? Então, existem alguns desses espaços que têm previsão na própria lei, ou seja, eles já são determinados ex lege, não precisa de nenhum ato, nenhum decreto ou lei para criar, a própria lei já criou esses espaços especialmente protegidos, como, por exemplo, é o caso das APPs e reserva legal. A definição de APP e reserva legal já está prevista no Código Florestal. Então, não é necessário um ato posterior ou iniciativa do poder público para criar. A própria lei já criou, mas existem alguns espaços especialmente protegidos, como, por exemplo, as unidades de conservação, que elas só surgem, apesar da previsão em lei, tem a previsão em lei, mas a própria lei diz que ela depende de um ato do Poder Executivo para serem criados. Beleza? Então, a ideia de criar espaços especialmente protegidos, o Código Florestal, ele estabelece nos seus princípios quais são essas ideias que estão por trás da criação de um espaço especialmente protegido. É o parágrafo único do artigo 1º, está aqui na apostila, eu não vou ler,
mas a ideia é proteção do meio ambiente, né? A ideia geral é proteção do meio ambiente. Está aqui na apostila, não faz sentido a gente ler, depois vocês fazem uma leitura aí do artigo 1º A, parágrafo único do Código Florestal. Código Florestal é a Lei 12.651 de 2012, viu? 12.651 de 2012 é o nosso Código Florestal. E lá a gente tem tanto o conceito de vários espaços territoriais especialmente protegidos, bem como os princípios que vão reger o chamado desenvolvimento sustentável, que é o que está por trás da criação dos espaços especialmente protegidos. Então, tá aí. A ideia né, fazer a proteção desses biomas, e eu quero chamar a atenção de vocês que o Código Florestal de 2012, ele que é o que está em vigor, né, ele acabou instituindo dois regimes jurídicos diferenciados. Vamos entender o que é isso aqui. O Código Florestal, ele, usando como parâmetro o decreto 6514 de 2008, que foi um decreto que regulamentou as sanções administrativas para quem agredia o meio ambiente, né? Foi o decreto que estabeleceu por exemplo, as multas. O IBAMA vai fazer uma fiscalização e vai aplicar uma multa. Qual vai ser o valor dessa multa? Quem estabeleceu os parâmetros de aplicação dessa sanção administrativa, por exemplo, foi este decreto. E estabeleceu um regime muito mais duro, muito mais. Até essa data aqui, ó, 23/7/2008, que foi quando entrou em vigor esse decreto, as sanções administrativas elas eram muito mais brandas. E a partir de 23 de julho de 2008, com a entrada em vigor desse decreto, o cenário das infrações e sanções administrativas relativas ao meio ambiente ficou muito mais duro. Então, o Código Florestal pegou esse parâmetro e instituiu e corroborou dois regimes jurídicos diferenciados. Até esta data, as regras são bem mais flexíveis para os poluidores, e a partir de 23 de julho, o regime jurídico ficou mais rígido, mais ficou pior para quem polui a partir de 23 de julho de 2008. Então, está aí. E o Código Florestal de 2012 pegou esse marco temporal e reafirmou: olha, se a sua poluição, se a sua degradação aconteceu antes deste período, você tem a realidade é o que acontecia antes do decreto. Se a sua poluição foi a partir de 23 de julho de 2008, a sua realidade vai ser com as normas mais rígidas do decreto 6514 de 2008. Beleza? Então tá aí. O Código Florestal, ele trouxe em 2012 só normas mais duras para a proteção do meio ambiente, mais rígidas? Não. Veja só, para o pequeno proprietário rural, o pequeno possuidor rural, que é o pequeno produtor, né, que tem o que a gente chama de até 4 módulos fiscais, o novo Código Florestal trouxe disposições mais flexíveis, ou seja, para o pequeno produtor, o código ele acabou trazendo um cenário mais brando, mas para quem não é pequeno proprietário, pequeno possuidor rural, realmente as regras foram apertadas, né? Outro ponto importantíssimo do Código Florestal, que vale a pena a gente mencionar, e que a gente já falou em sala de aula e vai falar mais vezes ainda, é o seguinte: as obrigações de reparar o dano ambiental previstas no Código Florestal têm natureza real e são transmitidas ao seu sucessor. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que essas obrigações têm natureza próprio terreno, ou seja, a obrigação de restaurar o dano ambiental atingido, o dano ambiental perpetrado,
essa obrigação ela caminha com o dono da coisa. Então, se eu vendo um imóvel rural, ou se eu vendo um imóvel que tem um dano ambiental para ser reparado, o adquirente, ele adquire também essa obrigação de reparar o meio ambiente. Por isso que se diz que são obrigações de natureza real, porque elas acompanham quem possui o domínio. Então, aquele que adquire um imóvel com passivo ambiental está responsabilizado pela recuperação dos danos. E isso é o que está previsto no artigo 2º, parágrafo 2º do Código Florestal e em vários outros dispositivos, viu? A jurisprudência do STJ é consolidada nesse sentido, mesmo antes do Código Florestal, o STJ já vinha decidindo, ó, a natureza da obrigação de reparar o dano ambiental é próprio terreno, é próprio terreno. Aí, em 2012, o Código Florestal só fez normatizar o que o STJ já vinha entendendo há alguns anos. Então, a obrigação de reparar dano, ó, ela é próprio terreno ou ambulatória, né? Caminha com o dono atual da propriedade. Deixa eu ver o que, que mais. Tem uma parte aqui da apostila que a gente fala sobre prazo para inscrição no CAR, mas isso já está, de certa forma, defasado, porque esse prazo ele foi sendo prorrogado, e no governo Bolsonaro, essa obrigação do imóvel ser inscrito no CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, ele, na verdade, acabou transformando em uma faculdade, né? Tirou o prazo, então, enfim, não vale a pena a gente tratar sobre isso. E para finalizar essa parte geral, a Constituição ela trouxe alguns espaços especialmente protegidos previstos no próprio texto constitucional. Está lá no parágrafo 4º do artigo 225. Quais são esses espaços especialmente protegidos previstos no próprio texto constitucional? A Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira. Então, isso cai em prova com alguma frequência. Como é que cai em prova? Pergunta-se assim: ou a Constituição da República trouxe como espaços especialmente protegidos, aí começa a mencionar a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica e o Cerrado. Falso. Veja que Cerrado e Caatinga, apesar de serem biomas importantíssimos, eles ficaram de fora. Não se sabe por quê. O Cerrado e a Caatinga, que são duas áreas que mereciam estar aí nesse texto constitucional, não estão. Então, é esse tipo de confusão que o examinador pode lhe perguntar em relação a esses espaços especialmente protegidos previstos na Constituição. Quais são os espaços que estão expressamente previstos na Constituição? Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal Mato-Grossense e Zona Costeira. Beleza? Não se sabe o motivo, Cerrado e Caatinga ficaram de fora desta proteção ambiental. Tem uma PEC, um projeto de emenda à Constituição antigo já, ó, de 2003, querendo inserir o Cerrado e a Caatinga nesse parágrafo 4º do artigo 225. Mas, veja só, mais de 20 anos e esse projeto, não, essa PEC não vai para lugar nenhum. E provavelmente não vai, né? Com esse Congresso atual que a gente tem, com esse aí não vai pra, não, jamais uma PEC dessa vai sair. Ao contrário, o Congresso atual ele está relativizando as normas protetivas do meio ambiente já há um tempo, né? Já há um tempo, já assim há uns 8 anos mais ou menos, o Congresso que a gente elegeu, ele funciona muito mais para flexibilizar as normas protetivas do meio ambiente do que para apertar o circo. Então vamos lá. Ver os espaços especialmente protegidos em espécie. Primeiro espaço especialmente protegido que merece destaque são as APPs, Área de Preservação Permanente. A área de preservação permanente está prevista no artigo 3º, inciso 2 do Código Florestal, que determina que APP é área coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade.
facilitando, ó, para facilitar o fluxo gênico da fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Veja só, uma curiosidade, por que que APP, no conceito de APP, está dizendo que é área coberta ou não por vegetação nativa? Atenção a isso, viu? Porque quando vem esse texto na prova e você não lembra do que está na lei, você pode marcar que é falso uma alternativa que diz APP é área coberta ou não por vegetação. Não é. A área que não for coberta por vegetação nativa também é APP? Sim. A ideia é justamente essa, é dizer o seguinte, olha, não é porque a área de preservação permanente foi degradada, está sem vegetação no momento, que ela perde a característica de APP. Aquela vegetação ela tem que ser recuperada, aquela área tem que ser restaurada. Por isso que se diz que a APP é a área coberta ou não por vegetação nativa. O que vai dizer se a área é APP ou não é a localização, onde está inserida aquela área, e não se ela está preservada ou não. Beleza? A ideia da norma justamente é manter a preservação e propor o restauro daquela área, a recomposição, quando ela for degradada. Então, é a área coberta por vegetação nativa ou não, tá bom? Então, o Código Florestal estabelece as APPs, que a gente vai ver quais são as espécies uma a uma, mas APP, eu quero deixar isso claro logo, é um espaço especialmente protegido que independe de ato do executivo ou do legislativo para ser criado. O próprio Código Florestal, como a gente vai ver agora, já cria quais são as espécies de APP e não precisa nenhum ato para confirmar isso. Exemplo, as matas ciliares às margens dos rios são APP e não precisa de um ato do executivo para dizer, ó, oh, a margem desse rio aqui é APP ou daquele não é. Não precisa, já está previsto na lei, ou seja, ex lege, a proteção, tá bom? Então, independe de ato, ó, dos entes políticos ou de alguma providência de demarcação para as APPs existirem. Ou seja, elas existem ex lege em áreas urbanas ou rurais. Beleza? A ideia, qual é a natureza jurídica da APP? É uma limitação ao uso de direito de propriedade. A APP é uma área não edificante, é uma área que não pode ser construída, não pode ser ocupada pelo particular e ela tem que ser preservada. Beleza? Agora, o poder público pode criar APP? Pode. Além das APPs que já estão previstas na lei, que independem de ato do Poder Executivo, o poder público pode sim criar novas APPs através de ato do chefe do Poder Executivo, ou seja, do prefeito, do governador ou do presidente. Então, quando a área for coberta com floresta, outras formas de vegetação, e se declarar o interesse social daquela área, é possível sim criar uma APP por ato do executivo. Beleza? Outro ponto importante, antes da gente ver as espécies de APP, é que o possuidor de um imóvel que tenha uma área de APP dentro deste imóvel, não haverá necessidade de averbação dessa área na matrícula do imóvel para o gozo do benefício de isenção do ITR. ITR é o Imposto Territorial Rural, né, para imóveis rurais. No cenário urbano a gente paga IPTU, no cenário rural a gente paga ITR. Então, se você tem uma fazenda e nessa fazenda tem uma área de APP, você não paga ITR em relação à área de APP, porque você não pode, na verdade, você não pode usar, né? Você tem que preservar. Então, faz sentido você ter o benefício da isenção do ITR. E para você ter esse benefício de isenção do ITR em relação à APP, não há necessidade de averbação da área de APP na matrícula do imóvel. O proprietário ele já faz gozo desse benefício de isenção do ITR sem necessidade de averbação. Beleza? Diferentemente, o que acontece com a área de reserva legal. A gente vai estudar na sequência a área de reserva legal, depois de APP, e vai ver que se
No caso da reserva legal, para o interessado ter a isenção do ITR, para gozar desse benefício, ele precisa averbar a área de reserva legal na matrícula do imóvel. Beleza? Então, duas distinções aí, viu? Dois casos diferentes. Se a área for de APP, para ter a isenção do ITR, não precisa averbar a área na matrícula do imóvel. Já se a área for reserva legal, é imprescindível a verbação da área na matrícula do imóvel. Beleza? Para efeitos de benefício de isenção do ITR. Vamos lá ver as áreas de preservação permanente em espécie. Primeira APP é a mata ciliar. Mata ciliar, meus amigos, é aquela mata, aquela faixa de vegetação marginais a qualquer curso d'água que seja perene ou intermitente. Perene é aquele rio, o curso d'água que durante o ano inteiro ele passa água, né? Ele é perene, ele não sofre alteração, interrupção do seu fluxo em nenhum período do ano. Já o rio intermitente, ou o curso d'água intermitente, é aquele que tem período do ano que ele passa seco, tem período do ano que ele passa cheio. Tanto perene quanto intermitente, a mata ciliar do lado desses cursos d'água é a APP. O curso d'água que não vai ser APP é o curso d'água chamado de efêmero. É aquela água, aquele curso que deu em um período e que depois de um tempo sumiu, né? Às vezes um período grande de chuva. Na verdade, um curso de drenagem que apareceu, choveu muito, apareceu um curso d'água, mas depois esse curso sumiu. Então, os efêmeros, a margem dos cursos efêmeros não é APP. Mas se o curso d'água for perene ou intermitente, essas faixas marginais será APP. E qual é a largura dessa APP? A própria lei prevê isso. A própria lei prevê qual é a largura dessas áreas de preservação permanente. Esquematicamente, é melhor a gente ver até esquematicamente aqui como é, ó. Como é que funciona isso, professor? Funciona assim, ó. Quanto mais largo o rio, maior é a área de preservação permanente. Quanto mais largo for o rio, maior é a área de preservação permanente de mata ciliar. Então, quando o curso d'água tem até 10 metros de largura, a faixa de APP tem que ser de pelo menos 30 metros. Quando o rio tem de 10 a 50 metros de largura, essa largura é a média anual, né? A gente sabe que os rios, eles, a depender do momento do ano, eles ficam maiores ou menores, mas isso aqui é a calha média, o tamanho médio em relação à margem do rio durante um ano. Então, entre 50 e 10 metros, a APP será de 50 metros, e aí vai crescendo, ó. O rio de largura de 50 a 200 metros, a APP é de 100 metros, de 200 a 600 metros, a APP é de 200 metros, e mais de 600 metros de largura do rio, a APP será de 500 metros. Professor, tem rio com largura maior de 600 metros, tem rio que é igual ao mar, você olha e você não vê a outra margem. Então, a área de preservação permanente, está aqui outro esquema, uma tabela, ó, de acordo com a largura do curso do rio, a APP vai aumentando. Beleza? Essa esquematização você não precisa decorar, né, aqui para a gente, porque você vai fazer a avaliação com a legislação na mão, mas é o que está previsto no Código Florestal. Beleza? O Código Florestal prevê no artigo 4º essas faixas aí. A ideia das APPs, das margens dos rios, é prevenir o assoreamento dos cursos d'água e resguardar a segurança das pessoas contra enchente. Então, veja bem, quando a legislação proíbe que alguém construa uma casa nessa faixa, na margem do rio, é para proteger tanto essa vegetação, essa mata ciliar, que é uma mata muito importante, né? A mata do lado dos rios é normalmente uma vegetação
que é um berçário para várias espécies. Tem várias espécies da fauna que ou se alimentam ou se reproduzem nessa vegetação que margeia os rios. Mas também, além de servir para a proteção da fauna, é para proteger as pessoas, porque a gente sabe que os cursos d'água, ao longo dos anos, eles, ao longo do ano, né, ele enche um período, ele diminui. Então, se você constrói uma residência dentro dessa faixa, você está correndo um sério risco de, no período de cheia, sua casa ser invadida por água, que é o que acontece muito nos grandes centros urbanos, né? Nos grandes centros urbanos tem muitos casos de enchente, o rio entrando nas casas das pessoas. Na verdade, quem está errado são as pessoas que construíram na área de APP, porque se sabe que historicamente aquela faixa de água ali é uma área de reserva, é uma área que o rio cresce em determinado período do ano e vai atingir. Então a ideia da APP é prevenir o assoreamento dos cursos d'água e também resguardar a segurança das pessoas. Então tá aí, ó, a lei 12.727 de 2012, ela alterou o inciso 1 do artigo 4 para prever, ó, que as margens tanto do rio perene quanto o intermitente serão APP, excluindo os cursos efêmeros. O que é rio efêmero? Efêmero é aquele rio que possui escoamento superficial durante ou imediatamente após os períodos de precipitação. Beleza? Então tá aí. Aqui um esquema para a gente ver bem como é que funciona o rio, faixa de APP, rio de até 10 metros de largura, faixa de APP de 30 metros. Tá aqui. Você vê que a área, inclusive, fica molhada, né? É a área que a gente chama de várzea. A várzea dentro da APP, essa área molhada, você vê que a água chegou até aqui fora, ó, em algum período. Então tá aí, esquematicamente. E o STJ ampliou essa proteção para todos os cursos de rio da bacia hidrográfica. Então, rio, riacho, rio, riacho, córregos, veios d'água, brejos, várzeas, represas, todo o complexo hidrológico que faz parte de uma bacia hidrográfica, que compõe ela, todo esse complexo hidrológico faz parte da área de APP, a margem, né? Tá aqui uma imagem, ó. Isso aqui é tudo APP, né? Tudo APP, porque esse rio dessa largura, aqui deve ter uns, sei lá, uns 50 metros, 100 metros de água. Isso aqui tudo é APP, uma bacia aí hidrográfica que a gente vê. Beleza, primeira APP, matas ciliares, né? Que é a vegetação que margeia os rios. Segunda APP é o entorno de lagos e lagoas naturais. Não só os rios, mas os lagos e as lagoas naturais. A área externa, a mata ciliar de lagos e lagoas naturais também é APP. Está lá no artigo 4º, inciso 2. Mata ciliar de rio é inciso 1 e lagos, lagoas naturais, inciso 2. Beleza? Como é que funciona? Funciona também assim, ó. Em zonas rurais, se o lago tiver a superfície do espelho d'água de até 20 hectares, a faixa marginal do PP é de 50 metros. Em zona rural, se a área de superfície do espelho d'água do lago for superior a 20 hectares, a faixa marginal de APP é de 100 metros. E em zona urbana, independentemente do tamanho da superfície, havendo uma lagoa ou um lago natural, a faixa de APP no entorno dessa lagoa é de 30 metros. Beleza? Só que na prática, o que é que o povo faz na área urbana? Não só não respeita a faixa de APP, como muitas vezes aterra a lagoa. Só terra. Aliás, a V3 de vocês, o inquérito civil público é justamente sobre um caso em que uma lagoa natural foi aterrada, sem que o poder público, né, no caso o município de Salvador, fizesse nada, enfim, é, um um caso que virou uma ação civil pública por conta disso, porque a área de APP foi desrespeitada, não só desrespeitada, como se construiu em cima da lagoa. Aterrou-se a lagoa e se construiu.
Beleza? Então vamos aí. Na sequência, terceiro APP, entornos de reservatórios de água artificial, ó, ou decorrente de barramento ou represamento. A lagoa ela pode ser natural, como ela pode ser derivada de um barramento feito pelo ser humano. O ser humano, às vezes, ele faz barramento, né, para criar um reservatório de água, por aí vai, para evitar enchentes. Ele cria represas. O lago que for criado a partir desse represamento da água é um lago artificial. E esses reservatórios de água artificial, o entorno dele também é APP, beleza? Qual é a diferença aqui do natural para o artificial? O lago, quando é natural, a lei já prevê, ex lege, na própria lei, qual é a faixa de APP mínima. Quando o lago é artificial, o Código Florestal perdeu a oportunidade de estabelecer um limite mínimo de faixa. Ele só diz que é APP, mas diz que o órgão estadual de meio ambiente vai dizer qual é essa faixa caso a caso. Beleza? Então, na prática, os reservatórios artificiais é necessário que haja um pronunciamento do poder público, do órgão ambiental estadual, dizendo qual é essa faixa de APP. Beleza? Tá aí. Também é APP, a última aqui antes do nosso, da gente encerrar, é o entorno de nascente e olhos d'água. Então, se há uma nascente, se identifica uma nascente em algum lugar, o entorno desta nascente, 50 metros, olha, para proteger essa nascente de água, 50 metros ao redor é APP. Então, veja aqui, né? Não só ao entorno da nascente, mas também como o rio. A gente acabou de ver que o rio que deriva dessa nascente também vai ter a proteção e, especialmente, a nascente tem uma outra proteção, também é a APP, num raio mínimo de 50 metros, beleza? Seja nascente e seja olho d'água. Nascente é o afloramento natural do lençol freático, que é perene, tá bom? Olho d'água é um afloramento natural, mas ele é intermitente. Ele é mais fraquinho, né? Vamos dizer assim. Olho d'água é uma água que mina um período do ano, às vezes ela para, tá bom? Então tá aqui, ó, uma esquematização. Galera, o tempo aqui da aula já deu. Vamos dar uma pausa aqui. Daqui a uns 15 minutos eu mando de novo um link, tá bom? Para a gente continuar a PP aqui desse ponto 2.5. Valeu.